Mas vamos lá. Mas falando sobre escatologia agora Mas voltando para escatologia. Como a Tem igreja... duas coisas, então. Eu não sabia, tá? Não sabia? Não, tem uma Meu fonte, é o Deus. que nós chamamos de fonte Inesgotável. Aleluia. Não é igual d'água. Quando a igreja primitiva, como a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles tratavam com esse tema, né, da vinda do Senhor. Ele foi preparar a morada, ele vai voltar, vai buscar a sua igreja. E aí, inclusive, até em Tessalonicenses tem irmãos que já estavam largando, né? Largando a sola da bota, né? Parando de trabalhar. Vai voltar amanhã, hein? Pronto, já não queriam mais nada com nada. Mas assim, como a igreja lidava com esse tema naqueles dias, pastor? É interessante, né, que no decorrer da história da igreja você vê uma transição dessa compreensão da escatologia e, consequentemente, na prática e na vida cristã. Está totalmente relacionado. É mais um detalhe, né? Tá. Escatologia é uma questão hermenêutica, primeiro. Segundo, escatologia é uma questão de tempo ou época quando se está lendo o texto. Por quê? Nós somos completamente influenciados. Eu vou provar isso para vocês à luz da Bíblia e da história. Por exemplo, Jesus disse para os seus discípulos o quê? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí os discípulos perguntaram, estou falando de Atos capítulo 1. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, é agora que o Senhor morreu, ressuscitou, chegou a hora do nosso mestre político, governador, dominar sobre os romanos e restaurar o reino de Israel, o reino político de Israel. E aí Jesus diz, não compete a vocês saber os tempos e as eras. Cronos e Kairos. São duas palavras que falam sobre a compreensão dos eventos que acontecem na história. E quando Jesus fala não compete a vocês saberem, é porque ele está dizendo o seguinte, vocês estão com uma visão totalmente equivocada do que é o meu reino. Eles sabiam que Jesus traria um reino, eles sabiam que a ressurreição de Jesus inauguraria uma nova era, mas eles esperavam uma era terrena. E aí Jesus disse, o Espírito vai descer sobre vocês e aí vocês vão entender todas as coisas. Quando o Espírito desceu, a igreja começou a propagar o evangelho. Sob perseguição, né? Mas começou a propagar o evangelho, sair, pregar em todos os lugares. E a igreja chegou lá em Tessalonicenses, por exemplo, né? Um dos exemplos. E aí você citou até que os irmãos estavam lá, alguns parando de trabalhar e outros estavam com medo da morte. E eles estavam receosos sobre esse momento, porque Jesus não estava voltando. A expectativa deles é que o em breve de Jesus seria daqui 30 dias, um mês. Eu tô lá dentro, tá? Tá. E o em breve de Jesus ainda não aconteceu, por exemplo. É o em breve, coisas que em breve irão acontecer. Tá lá em Apocalipse, né? Então, essas coisas em breve ainda não tinham acontecido e eles tinham essa expectativa rápida, essa expectativa de que acontecesse de maneira momentânea, enfim, de uma hora para outra. Sim. E diante disso, eles estavam com medo da morte, porque muitas pessoas já estavam morrendo. E aí Jesus disse aquilo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e então ele declara, consolem uns aos outros com essas palavras. Quais são essas palavras? A certeza de que o Senhor iria retornar para buscar a sua igreja. Ponto. Essa convicção é o que deveria dar a eles o consolo e o conforto. E o que nós aprendemos com isso? Que no começo da história da igreja, os cristãos eles tinham essa expectativa ardente pelo retorno de Jesus. E nos 5 primeiros séculos você percebe exatamente isso. Uma igreja totalmente dedicada a buscar o Senhor e esperar, aguardar o seu retorno iminente. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. Iminente. Porém, depois que a igreja se tornou aliada do Estado, ou que o Estado romano tornou a igreja sua aliada, vamos assim dizer, a igreja ela começou a adquirir posses, poder, terras, templos, começou a adquirir lugares. E essa escatologia voltada para o retorno de Jesus se tornou uma escatologia de um reino presente, de um domínio terreno. Uma escatologia que Jesus condenou nos seus discípulos, dizendo, não vocês estão querendo saber de conquistar um reino, não compete a vocês saber os tempos e as eras. E do século V até o século XV,
depois de Cristo, você tem uma igreja que lutou por estabelecer-se, pouco falou de escatologia, de eventos como o retorno de Cristo, porque era uma igreja que estava enriquecendo, cheia de poder e que estava, naquele momento histórico, tendo um domínio sobre os lugares conhecidos, os povos conhecidos da época. Já diria o salmista MC Bin Laden, tá tranquilo, tá favorável, tá. Exatamente. Então, ó, como... Exatamente, tá? Mas essa foi a ideia. Tipo, Aham. nós estamos bem, por que nós vamos falar de volta de Jesus? Não vem Boa. atrapalhar o nosso reino aqui na Sim. Terra.